Para quem não conhece a minha história, em 2016 eu estava super mega atacado de toque. Mas eu estava extremamente irritado, extremamente desesperançoso. Eu estava cansado de tudo que eu tinha tentado até então. Foi em 2016 que eu larguei tudo. Larguei terapia, larguei medicamentos. Eu me lembro como se fosse hoje, dia 30 de janeiro de 2016. Foi a última vez que eu coloquei um antipsicótico na boca. Foi a última vez que eu coloquei um ansiolítico na minha boca. Eu falei, chega. O problema é que eu não tinha plano B. Eu não sabia o que fazer. Eu só sabia o que eu não queria mais fazer. Eu estava cansado dos métodos convencionais e tradicionais que me diziam que eu teria que gerenciar o toque para o resto da vida, como se fosse um diabetes. Mas eu, naquele momento, eu estava duvidando. Não é possível, porque eu tenho a seguinte convicção: um problema só não tem solução até o dia que alguém vai lá e consegue fazer. Mas enfim, lá em janeiro de 2016, eu falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E eu pensei, eu vou tentar meditação. E aí eu comecei a ler livros a respeito. Livros ocidentais, escolhidos de forma aleatória, porque eu não tinha nenhum conhecimento de meditação. Zero vezes zero. Eu não sabia nada vezes nada, mas era desespero de causa. Eu tinha que encontrar alguma coisa para fazer. E eu não queria mais fazer mais do mesmo. E eu comprei um livro de meditação, comecei a leitura e comecei a pôr em prática a meditação que eu aprendi naquele livro. Não era exatamente da forma que eu pratico hoje. Foi bastante complicado para mim. A meditação no começo, da forma que eu entendi, pelo menos a forma com que eu entendi o que foi me ensinado, a forma com que foi colocado para mim, eu acabei... Na verdade, a forma que eu encontrei nos primeiros livros que eu li a respeito da meditação, da forma como estava colocado lá, eu acabei interpretando de forma meio incorreta o que deveria ser feito. E eu comecei a prática da meditação de uma forma não muito legal, não muito exata, e eu acabei agravando a minha situação. De verdade, juro por Deus. Eu comecei a piorar. E eu entrei num certo desespero. Cara, eu abandonei o convencional, eu abandonei aquela gestão de desespero e entrei num outro barco que parecia que estava me afundando igualmente ou até mais. Falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa. E eu comecei a fazer o que todo bom portador de toque faz. Pesquisa na internet. E eu acabei encontrando um grupo de Skype lá em 2016. E encontrei 2 ou 3 malucos lá que conseguiram superar o toque. Foi lá que eu comecei a ter contato pela primeira vez com alguma coisa parecida com o Desconsidera. Porque na verdade esses canais eram em inglês, então usavam outras expressões e eu traduzi como Desconsidera. Mas eu comecei a praticar aquilo. Nessa época eu já tinha abandonado a meditação. Falei, cara, meditação não é para mim, não vai rolar. E eu comecei a praticar o que eu aprendi nesses grupos de Skype. Eu comecei a praticar alguma coisa parecida com o Desconsidera. Outras estratégias também, porque eram muitas pessoas do mundo todo conversando nesse canal. Então tinha muita informação desencontrada, tinha coisa que funcionava, tinha coisa que não funcionava, e eu fui obrigado a peneirar do meu jeito, com a minha cabeça obsessiva, com a minha cabeça louca, com a minha cabeça desesperada, sofrendo. Eu tive que dar meus pulos e filtrar do jeito que deu. E finalmente eu comecei a ver luz no fim do túnel. Eu melhorei. Muito. Isso ao longo de 2016, 2017. Uma melhora muito gradual, porque eu não tive nem de longe o apoio que meus alunos têm, nem de longe. Era uma coisa muito informal, era um processo amador, era um processo totalmente informal. A palavra ideal é essa, informal. Ali é um grupo de pessoas se autoajudando. Pessoas que queriam algo diferente, pessoas que estavam cansadas do padrão convencional e que estavam ali desesperadamente procurando alternativas. E tinha 2 ou 3 malucos lá que conseguiram. E eu comecei a melhorar.
Melhorei muito. Em 2017, segundo semestre de 17, chegando no final de 2017, quase para cair em 2018, eu estava muito bem, 90% recuperado, 95%, alguma coisa entre 90% e 99% recuperado. Na verdade, esses percentuais que eu falo são aproximações, eu não posso falar com precisão, não dá, é uma forma subjetiva de dizer mais ou menos como é que eu estou. E eu comecei a ajudar pessoas lá e eu comecei a melhorar ainda mais. E foi quando, final de 2017, talvez começo de 2018, com a cabeça muito mais clara, com a mente muito mais aberta, muito mais em paz, com muito mais capacidade de discernimento, eu falei, cara, eu vou procurar meditação de novo. Só que ao invés de procurar meditação em fontes ocidentais, eu procurei meditação na raiz, em fontes orientais, Tibete e Nepal. Mais especificamente, Nepal, que é um país vizinho ali do Tibete. Tudo pela internet, tudo online. E eu comecei a praticar meditação novamente. E como eu estava com a mente mais clara, essa clareza na mente, por conta de estar praticamente livre do toque, essa clareza fez com que eu finalmente conseguisse entender um pouco mais o que eu tinha entendido de forma distorcida lá no comecinho de 2016. Então, no final de 2017, começo de 2018, com a mente muito mais clara, com uma capacidade de discernimento e de entendimento muito mais tranquila, muito mais confortável, eu finalmente comecei a entender do que se trata a meditação. E comecei a praticar. Então, final de 2017, começo de 2018, eu estava ajudando pessoas dentro desse grupo de Skype, e fora isso, eu estava começando de novo a praticar meditação. E comecei a participar de retiros. Para quem não sabe, existem retiros online, onde você fica 2 dias direto, trancado no escritório, trancado no quarto, com pausa para dormir, com pausa para café, pausa para almoço, para lanche, para janta. Praticava meditação 2 dias seguidos. Não podia ser mais, porque eu trabalhava de segunda a sexta. No mercado, no mundo corporativo. Mas eu ficava o sábado inteiro e o domingo inteiro praticando meditação. Então eram sessões de 2, 3 horas de meditação, depois palestras, mais meditação, palestras. Algumas palestras tinham abertura para a gente fazer perguntas, a gente trocava figurinhas, mais meditação, 2, 3, 4 horas de meditação. E isso sentado, imóvel, com as pernas cruzadas. Você não tem noção, para quem está começando, o quanto é desafiador você ficar 3 horas, 2, 3, 4 horas sentado, com as pernas cruzadas, com a coluna ereta, absolutamente imóvel. É claro que na primeira vez eu não consegui, nem na segunda, nem na terceira, mas você vai aprimorando a sua habilidade. E cara, eu vou te falar, para quem está começando, 2, 3, 4 horas imóvel, sentado de pernas cruzadas, a dor é muito desesperadora. A perna começa a doer, começa a adormecer, os pés começam a doer, as costas começam a doer, o pescoço começa a doer, tudo dói. É uma dor inebriante, mas eu continuava firme. A instrução era essa. Se permita sentir aquela dor. Eu me permiti sentir a dor por horas. E quando você começa a se permitir sentir aquela dor sem reação, aquela sensação, ela é muito forte, é muito intensa, é muito presente e aquilo gera sofrimento. Mas quando você começa a entender que não deve reagir àquela dor, fica imóvel, como se a dor não estivesse lá. A sensação continua, mas o sofrimento começa a diminuir. Você começa a se relacionar com aquela sensação física. Aquilo deixa de ser um sofrimento e passa a ser apenas uma sensação física. A sensação física está lá, mas o sofrimento não está mais. E com prática, e mais prática, e mais prática, e mais prática, e mais prática, aquilo começa a não te causar mais dor. A sua relação com aquela sensação muda completamente. Deixa de ser uma relação de sofrimento. Porque aquela sensação, ela perde a condição de algo sofrido e se torna algo neutro. Quando você não reage àquela sensação, você muda a sua relação com aquela sensação e aquilo deixa
começa a deixar de causar sofrimento em você. Então, aquela sensação deixa de ser algo que gera sofrimento, se torna algo neutro, porque a dor é algo inevitável na nossa vida, mas o sofrimento é questão de escolha. E aquela sensação passa a ser só mais uma. Eu vou dar um outro exemplo aqui para vocês de como é que é essa parada. Sabe quando você compra um carro novo? Você compra um carro zero, sabe? Você tem um carrinho lá na sua garagem que você usou ele por 10 anos. Te serviu muito. Aí você de repente está com uma condição financeira um pouco mais confortável e compra um carro zero. Um Toyota Corolla, uma Hilux, um Honda Civic, sei lá, um carro zero. Aí você chega na sua casa com aquele carro zero, cheiro de novo, banco de couro, câmbio automático, aquele painel que parece um painel de um disco voador, de um Boeing, aquele carro chique, aquele carro lindo, maravilhoso, aquela coisa espetacular. Nos primeiros dias, a tua relação com aquele carro é uma coisa sensacional, é uma coisa maravilhosa, é puro prazer. Você curte, você se diverte, você fica feliz com os comentários das pessoas. Pô, o Antônio tá bem, aquele carrão. Primeira semana, segunda semana, terceira semana, aquela sensação de dirigir um carro novo é maravilhosa. Mas no que passa um mês, 2, 3, 4, 5 meses, de repente, aquela sensação de novidade começa a passar, começa a perder potência, começa a perder intensidade. E aquele Corolla novo, zero, ou aquela Hilux zero, cabine dupla, ou aquela Honda Civic zero, ele vai aos poucos se tornando apenas mais um carro. Porque à medida que você continua usando aquele carro por semanas e meses, você para de interagir com o carro como você interagia na primeira semana. O carro não é novidade mais, e ele se torna só mais um. Porque a gente se permite que esse carro se torne algo comum para a gente. Você para de dar a mesma atenção para ele que você dava na primeira semana. Na primeira semana você dá uma super atenção para aquele carro. Ninguém pode encostar, não pode ter uma mancha. Você toma aquele super cuidado. Depois de 3, 4 meses você não toma mais cuidado com o carro. Você não tem mais aquele carinho, mais aquele cuidado. Você não interage mais com aquele carro como você interagia na primeira semana. E ele se torna apenas mais um. Onde o Antônio quer chegar? O que eu quero dizer para você é que as suas preocupações obsessivas, as suas obsessões, os pensamentos obsessivos, eu posso chamar de pensamentos obsessivos, ou de preocupações obsessivas, ou de obsessões. Se você observar bem de perto, as obsessões ou preocupações obsessivas, elas são nada mais, nada menos que informações obsessivas. Por que informação obsessiva? Porque você fica lembrando daquilo 24 horas por dia. Aquela informação obsessiva, ela está repetitiva e está perturbadora. Toda vez que você lembra, toda vez que pipoca na sua cabeça, você fica ansioso, com medo e angustiado. E às vezes essa informação obsessiva, ela está tão intensa, ela está tão obsessiva, que ao invés de você ficar lembrando dela 24 horas por dia, você acorda, você lembra dela, você abre o olho, você passa o dia inteiro com essa informação obsessiva na cabeça, até a hora de dormir. E ela fica te gerando ansiedade, medo e angústia literalmente o dia inteiro. É uma informação obsessiva, porque fica na sua cabeça o dia inteiro e te gera ansiedade o dia inteiro. Mas é apenas uma informação. E por que ela fica te perturbando o dia inteiro? Porque você rejeita, porque você não se permite sentir aquela ansiedade. Ou você evita gatilhos o dia inteiro para não se lembrar daquilo ou para tentar esquecer daquilo. Você não se permite sentir a ansiedade provocada por aquela informação. Às vezes evitando alguma coisa, às vezes fazendo rituais, verificação, conferência, checagem, lavagem de mão, enfim. E outras vezes ruminando, pensando, tentando resolver, pesquisando no Google, analisando, pensando, repetindo frases, repetindo palavras, enfim. Você fica de uma forma desesperada fazendo compulsões, sejam elas físicas ou mentais, na tentativa de evitar a ansiedade causada pela informação obsessiva. Você fica evitando, você fica fugindo. E quanto mais você evita a ansiedade, o medo,
a angústia, mais medo você sente da pegada. É igual uma pessoa que evita viajar de avião. Se eu evito viajar de avião, a tendência é que eu sinta cada vez mais medo. Se eu evito falar em público, a tendência é que eu sinta cada vez mais medo. E se eu evito a ansiedade provocada por uma informação obsessiva, eu vou sentir cada vez mais medo daquilo e aquilo vai ficar cada vez mais obsessivo. Então, como eu fiz meditando, eu me permiti sentir dor. Eu me permiti sentir aquela dor meditando e aquela sensação deixou de ser dolorosa. Se tornou aquela sensação que era dolorosa, que era intensa e que era negativa, ela se tornou neutra. E ao longo do tempo eu fui deixando de sentir dor praticando a meditação sentado com as pernas cruzadas. Se você se permite sentir a dor, a ansiedade, a angústia, a culpa causada pela informação obsessiva que martela na sua cabeça 24 horas por dia, aquela informação obsessiva, aquele pensamento obsessivo, aquela preocupação obsessiva, que eu vou chamar aqui de informação obsessiva, ela se torna neutra. E informações neutras, elas se perdem no limbo do mar de informações que chegam para você 24 horas por dia. Quando uma informação, um pensamento ou uma preocupação se torna neutra, ela simplesmente desaparece no limbo, naquele universo de informações que você recebe da hora que você acorda até a hora que você vai dormir. Então, como eu fiz meditando, a sensação física se tornou neutra porque eu me permiti sentir aquela sensação. Quando você compra um carro zero, ao longo das semanas e meses, você já não interage mais com aquele carro do mesmo jeito que você interagia quando comprou. Você já não toma mais o mesmo cuidado com aquele carro que você tomava quando você comprou. E aquele carro vai se tornando neutro. Mais um, ele adquire a condição, ele se torna só mais um carro, como o último carro que você teve. E quando você se permite sentir a dor, a ansiedade, a culpa, a angústia provocada pelos seus pensamentos obsessivos ou pelas informações obsessivas que martelam na sua cabeça, aquela informação obsessiva, ela vai aos poucos adquirindo a condição de neutra. E quando ela se torna neutra, ela desaparece. Ela não causa mais desconforto, ela não provoca mais medo, ela se torna verdadeiramente neutra, como se fosse um comercial de margarina que passa na TV. Comercial de margarina, quando você vê na TV, no que entra o próximo comercial, você já esquece, porque aquilo não tem relevância, aquilo não fica. Essas preocupações obsessivas, essas informações obsessivas que martelam na sua cabeça, se você não reage a elas, se você se permite sentir aquela ansiedade, aos poucos ela vai se tornando neutra e desaparece no limbo. E a superação do toque vai acontecer. Foi assim que aconteceu comigo. É assim que aconteceu com os meus alunos. E se você fizer o que tem que ser feito, é assim que vai acontecer. Lembre-se, meu amigo, coisas que são consideradas impossíveis, só são impossíveis até o dia que alguém consegue.